Ah, Jesus, quando a Tua palavra será ministrada neste momento, Senhor, que ela venha regar o nosso coração e que verdadeiramente, Senhor, nós sejamos resgatados, Senhor, e restaurados nesta noite por Tua palavra. Usa o Teu filho, Senhor, usa o Teu servo com poder, autoridade nesta noite, Senhor, e que Teu Espírito Santo, que já está operando em nossos corações, possa completar a obra, Senhor, e resgata-nos nesta hora, Senhor, restaura-nos, para que verdadeiramente sejamos um jardim particular da Tua presença em nossas vidas. Alimenta-nos, Senhor, com o verdadeiro pão vivo que desceu dos céus. E Tu és, Jesus, este pão vivo, este maná que nos alimenta nesta hora e nesta noite. Assim, abençoa-nos, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Sente-se com toda alegria, adore ao Senhor, dê glórias a Jesus. Pastor Jacó estará ministrando a palavra do Senhor. A paz do Senhor para a amada igreja. Peço aos irmãos que, por favor, aqueles que puderem, abram suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 16, foi onde nós fizemos a leitura. Você vai acompanhar todo esse capítulo, mas eu vou fazer a leitura aqui dos versículos 14 e 15, que diz assim: E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: Isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Alimentados no deserto. Este é o título da mensagem de hoje à noite. E a você que está aqui, eu recomendo que você preste atenção para o que vai ser ministrado. Também a você que nos acompanha aí pelas plataformas digitais, que Deus alcance você onde quer que você esteja. Irmãos, o dicionário Michaelis, ele dá uma definição de deserto. Diz assim: o deserto é uma região caracterizada, em sua maior parte, por solo muito árido, descoberto ou de escassa vegetação, com índice anual de precipitação de água inferior a 250 milímetros, distribuído de forma irregular e heterogênea, relevo formado pela alteração de certas rochas, ventos fortes, dias muito quentes, noites muito frias e baixa densidade populacional permanente. Eu quero que os irmãos guardem aí na mente que o povo tinha acabado de sair, tinham passado 430 anos no Egito. Deus, quando os tira de lá, através dos seus poderosos feitos, né? Nós temos as 10 pragas, e aí eles atravessam o mar e estão no deserto. E essa história, ela acontece no deserto. E o paralelo conosco era que, assim como eles, antes de entrar na terra prometida, na Canaã, na terra de Canaã, era forçosamente, eles tinham que passar pelo deserto. A semelhança para conosco é que nós temos uma promessa que iremos para a terra prometida, a Canaã celestial, mas entre o resgate que Deus nos fez, através da morte de Cristo na cruz, e até chegarmos lá, nós estamos passando por um deserto, à semelhança daquele povo. A história é a mesma, a roupagem é diferente, mas os problemas são semelhantes. Então, a Bíblia, ela menciona muitos desertos. Ela fala sobre o deserto de Beceba, Cádiz, Damasco, Engedi, Etã, Gibeon, Judá, Maom, Moabe, Parã, Tecoa, Sim, Sur, Zif e Zim. Foi no deserto que essas coisas aconteceram. Foi no deserto que Deus fez sair
água da rocha. E é importante que nós também compreendamos que, mesmo no deserto, Deus não nos abandona, Ele está presente. Lá com aquele povo, Ele foi numa coluna de fogo, Ele foi numa nuvem, e aqui nos nossos dias, Jesus falou que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. É o mesmo Deus. Lá a presença do Pai, aqui a presença do Filho e do Espírito Santo. O deserto na Bíblia sempre foi descrito como um lugar abrasador e de secura, habitado por animais ferozes, serpentes e escorpiões. O deserto também é um lugar de refúgio, de revelação e de chamado, de provação, de juízo, de tentação e da pregação das boas novas. Deus, quando tirou o seu povo do Egito, o conduziu pelo deserto durante mais de 40 anos. O povo caminhou pelo deserto da peregrinação, passando por diversas experiências espirituais. Tudo acha-se registrado no Pentateuco. Assim como eles, nós também passamos por um deserto e temos as nossas experiências. A pergunta é como nós reagimos a essas experiências que às vezes são-nos cara, né? Custam dores. Mas como é que nós reagimos? Será que nós murmuramos? Será que nós buscamos consolo em Deus? Será que nós buscamos resposta do alto? 45 dias após a saída do Egito, o povo começou a murmurar contra Moisés por falta de comida. Vejam só, Deus fez tudo aquilo, Deus abriu o mar e o exército de Faraó pereceu no mar. Será que eles não poderiam, pelo menos, terem refletido um pouco, como o diácono César falou aqui, e terem pensado, se esse Deus nos tirou de uma servidão, Ele fez coisas incríveis, que abriu um oceano, por que Ele não é poderoso o suficiente para nos alimentar no meio do deserto? Sabe qual é o problema? O nosso problema é que nós temos uma facilidade de rapidamente esquecermos o que Deus fez por nós. E aí, quando nós esquecemos isso, a nossa fé, ela começa a fraquejar. E no versículo 2, diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome e toda esta multidão. Quando nós começamos a perder a nossa fé, nós começamos a esquecer por que nós estamos em determinado lugar e começamos a esquecer o que Deus nos prometeu e a ordem que o Senhor nos deu. Então, a murmuração foi geral. A necessidade de comida levou o povo a esquecer o projeto espiritual de Deus. Será que, assim como aqueles nossos irmãos lá do Velho Testamento, por uma falta de visão, por uma falta de fé, nós acabamos colocando de lado o projeto que Deus colocou na nossa vida? Pense nisso, irmãos, pense nisso, porque aquele povo que saiu de lá, por sua desobediência e por não contemplar e por perder de vista o projeto de Deus, aquela primeira geração não entrou na terra prometida, ela ficou enterrada nas areias do deserto e somente os seus filhos e netos entraram na terra. Não pararam para pensar que o Deus que os tirou de lá era poderoso para alimentá-los em qualquer local. A primeira verdade que fica nesses versículos é: qual é o nosso pensamento a respeito de Deus? Que tamanho é Deus para nós? Qual é o tamanho que nós idealizamos Deus, ou se nós o reduzimos à nossa pequenez? Esse é um desafio que nós temos que vencer, porque a projeção que nós fazemos de Deus
é assim que nós vamos viver a nossa vida no dia a dia. Mas se nós não perdermos a perspectiva de quem é Deus, nós vamos, como o cântico que nós cantamos, andar de valor em valor, de fé em fé, experimentando diariamente a presença e a experiência de Deus conosco, até o dia em que Ele voltar ou em que Ele nos chamar. E qual era a necessidade do povo? Alguém já falou que a necessidade do ser humano, ela se dá em troca com o meio ambiente. Do meio ambiente nós tiramos as nossas vestes, o nosso alimento e tudo o que temos. Os tijolos que fizeram essa estrutura aqui. Agora imagine, eles saíram com 2 milhões de pessoas, fora os animais. Eles tinham ouro, porque os egípcios deram ouro e abundância para eles. Eles tinham poder de compra, mas no deserto não tem supermercado. E eles tinham dinheiro, eles tinham os meios, mas no deserto não tem onde comprar. E como dar água para 2 milhões de pessoas? Como alimentar 2 milhões de bocas diariamente? No deserto não tem animal, não tem fazenda, não tem campos. Era um teste de fé. Irmãos, na nossa caminhada, nós vamos passar por testes de fé. Haverá situações que nós vamos ter até meios, mas não vamos ter a resposta daquela coisa. Haverá situação que nós vamos ter recursos financeiros, mas vamos ter doenças que o dinheiro não é capaz de curar. Falando nisso, nós temos uma conhecida que está em São Paulo, ela está justamente nessa situação. Tem os meios, tem um excelente plano de saúde, mas nesse momento ela está entubada no hospital com câncer e só Deus para ter misericórdia dela. Então, o dinheiro não compra tudo. Nessa situação, resta-nos buscar o milagre, buscar a resposta no Senhor. Através daquelas dificuldades, Deus queria ensinar o povo a doutrina da providência. Deus, então, ele resolveu fazer uma intervenção no meio do povo. Irmãos, nós estamos nesse deserto, não é porque Deus é mau, é porque para entrar no céu, nós precisamos tirar um monte de casca da nossa vida. As cascas, elas nos impedem de chegar lá em cima. Então, esse tempo que nós estamos aqui é um tempo de purificação, é um tempo que Deus tem para agir. Acompanhe aí no versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que eu vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Às vezes, eu e você vamos passar por dificuldades para saber se nós estamos em obediência a Deus ou não. Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Ontem, lá na vigília, eu falava que nós temos que ter uma vida de agradecimento a Deus por tudo aquilo que Ele é, por quem Ele é e por tudo aquilo que Ele nos fez. Inclusive, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, que é o principal motivo de nós agradecermos ao Senhor. Irmãos, porque se nós morrermos, seja lá do que for, a nossa vida aqui, para quem tem muita longevidade, vive 100 anos. Mas e aí? Quando começa a verdadeira história, a vida eterna, quando nós fecharmos os olhos aqui e abrirmos lá do outro lado, onde estaremos e como estaremos, mas é por meio do que nós fazemos aqui, com as nossas atitudes, com os nossos corpos, é o que vai nos direcionar na vida eterna. E uma outra verdade que fica aqui é que no deserto, Deus nos ensina a sua providência e nunca falta o pão. Nunca falta o pão na caminhada. E o Senhor Jesus, Ele nos ensinou essa oração.
ele ensinou a oração do Pai Nosso para os seus discípulos que não sabiam orar e pediram a ele que ele ensinasse. E um dos trechos da oração é: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E sabe quem é o nosso pão? O nosso pão é o Senhor Jesus. Ele nunca nos falta, Ele nunca nos faltará. O alimento que veio do céu, foi Deus quem enviou o maná. Veja aí no versículo 31 do capítulo 16. Deu-lhe a casa de Israel o nome de maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. O maná veio do céu, versículo 14. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhante à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Aí nós vamos dar um pulo aqui do Pentateuco lá para os Evangelhos, em João, capítulo 3, versículo 27, diz assim: respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Aquele povo só sobreviveu porque Deus, ele resolveu se meter, interagir na vida deles, porque senão eles iriam morrer de fome, iriam morrer de insolação, iriam morrer de sede, iriam morrer pelos inimigos que ali habitavam. Da mesma forma, irmãos, nós não iremos perecer, porque estamos debaixo da asa do Todo-Poderoso. É assim que diz o Salmo 91. É do céu que recebemos as nossas bênçãos espirituais e físicas. Acredite, nós não somos abençoados. As bênçãos que recebemos não vêm do prefeito, apesar dele ser uma autoridade e ter o dever de trabalhar pelo bem da cidade. Não vem do governador, apesar de ser uma autoridade e trabalhar e ter como dever trabalhar pelo bem do Estado. E nem do presidente. As nossas bênçãos, ela vem do céu, ela vem do Pai das luzes, ela vem do Senhor Jesus. E a preocupação de Deus era tão grande, o cuidado, o amor e o zelo com o seu povo, que o maná caía todo dia pela manhã, não se atrasava. Eu quero dizer uma coisa para você: a bênção que Deus tem na tua vida, ela não vai se atrasar, ela vai chegar no tempo certo. Verso 13: à tarde subiram codornizes e cobriam o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Jesus disse que devemos orar e pedir o pão de cada dia. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Logo de manhã, Deus renovava a sua misericórdia com aquele povo que estava ali no deserto, através do alimento. E no capítulo 3, versículo 22 e 23 de Lamentações de Jeremias, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Apesar daquele povo murmurar e agredir Moisés e agredir Arão, que eram os representantes de Deus, Deus, na sua extrema misericórdia, todo dia pela manhã, mandava o maná para eles. Eu quero dizer para você, e para mim também, que Deus, apesar das nossas imperfeições, Ele nos acolhe com a sua misericórdia todo dia. E elas se renovam a cada manhã, porque grande é a fidelidade de Deus. Não se preocupe que se você estiver dando cabeçada, Deus não vai te deixar de abençoar, não. Ele vai te abençoar porque Ele é bom. E Ele é bom todo dia. Mas não fique no erro, não, porque também vem juízo. E eu quero também aqui partir para mais um trecho. Era Deus quem enviava o maná. Versículo 15. Vendo os filhos de Israel, disseram aos outros: que é isto? Pois não sabia o que era. Disse-lhe Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Aquele povo, eles estavam tão distante de Deus, apesar de vivenciarem os milagres de Deus, eles não sabiam nem quando estavam sendo abençoados por Deus. Não era preciso
ter revelação nenhuma, não. Era só fazer uma reflexão, usar o cérebro que Deus já tinha dado para eles, imaginar. No deserto acontece isso? Alguém já ouviu falar que desce pão do céu todo dia no mesmo horário? É um fenômeno, acontece todo dia no mesmo horário. Então, eles, mesmo acontecendo isso diante dos olhos deles, eles não conseguiam perceber que vinha de Deus. Irmãos, isso é uma triste realidade. Mais triste ainda é a nossa realidade dos cristãos do século 21. Estamos sendo abençoados por Deus, mas não agradecemos a Deus, porque nem sequer nós conseguimos ver que aquilo que nós temos ou aquilo que nós somos é objeto da graça divina. Esse é o cego. E quão cego às vezes nós somos por não reconhecermos o que Deus faz por nós e não lhe agradecermos. Deus é o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso provedor e sustentador. Ele é a fonte que nos sustenta e nos mantém. Ele é o nosso Pai cuidadoso, o nosso Pai misericordioso. Mateus capítulo 6, do versículo 31 a 34, diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Sabe o que acontece na nossa vida diária? Nós que abrimos a nossa boca e temos a coragem de dizer que nós somos crentes em Jesus, nós nem buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe o que nós fazemos? Nós vamos buscar o nosso reino e os nossos interesses. Se sobrar tempo, aí nós nos lembramos do reino de Deus. Nós invertemos a situação. Será que não é por isso que há tanta angústia? Será que não é por isso que há tanto insucesso, tanta vida desorganizada? Porque nós não colocamos aqui o que o Senhor Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Depois, a roupa que você quer vestir, a comida que você quer ter, o sapato e tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia, eu proverei. Eu proverei. Isso não é nem um teste de fé, irmãos. Isso é um teste de obediência. Aqui ele não está pedindo nem para ter fé, ele está pedindo para obedecer. Obedeça e veja se ele vai acrescentar isso ou não. O objetivo do maná era saciar a fome do povo. Versículo 15, a parte B. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. E qual é a verdade que nós podemos extrair daqui? Que Deus conhece as nossas necessidades e cuida de nós. Se você alguma vez pensou que pela dificuldade, pela tribulação, pela prova ou pela tentação que você está passando, pelo seu sofrimento, que Deus se esqueceu de você, não. Ele cuida de você, Ele está ao seu lado, só que você está tão insensível que não consegue ver a promessa que o Senhor disse, que estaria conosco todos os dias, não era só os domingos, todos os dias, até o fim. E também havia uma regularidade na distribuição do maná. Ele era enviado diariamente. Versículo 21. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Qual é a verdade aqui desse versículo? A igreja de Deus deve buscar as bênçãos diárias que Deus tem reservado para você e para mim. Irmãos, se aquele pessoal lá, Deus mandava todo dia o maná lá no deserto,
Mas, para eles comerem, para eles saciar essa fome, eles tinham que se dar o trabalho de sair da tenda deles e caminhar até aquele local e colher o suficiente para se alimentar. Mas o estoque estava lá. Sabe o que acontece conosco? Deus tem os seus armazéns de bênção, mas às vezes nós não queremos nem dobrar, pelo menos uma vez o nosso joelho por dia, nem que seja quando nós nos levantemos para agradecer a Deus e buscar o nosso alimento com o nosso Pai. E colocarmos tudo em oração. E eu quero caminhar para o final aqui, dizendo que o significado de tudo aquilo, de todo o maná, ele apontava para Jesus. Então, o próprio Senhor, ele diz em João capítulo 6, do versículo 45 a 51, ele diz para aquela população que estava ali, próximo a ele, juntamente com a igreja embrionária, que eram os 12 discípulos, ele falou para aquele povo: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Ele está se lembrando da história. Jesus está indo 1400 anos atrás e está lembrando a história da peregrinação do povo no deserto. Aí ele diz: este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Aí ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Irmãos, não tem declaração mais forte, mais clara, mais direta, que essa aqui. O Senhor está dizendo: ei, se vocês um dia pensam em viver eternamente junto do Pai, tem que ser por intermédio de mim, não pode ser por meio do outro. Experimentem a mim, venham a mim, se arrependam dos seus pecados, deixe que eu entre na vida de vocês, porque eu vim para que vocês tenham vida, e vida plena, vida com abundância, vida cheia de mim. Então ele desceu do céu, ele é divino, Jesus é divino, ele é o pão vivo, Jesus é que dá a vida, e ele deu a vida por todo ser humano lá na cruz do Calvário, e aquele sacrifício dele alcançou toda uma geração de cristãos que ficou no passado, nos alcançou e alcançará aqueles que ainda virão. Quem comer dele viverá eternamente. É para quem quiser, é universal. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave. Irmãos, é um convite do Senhor Jesus, assim como Deus lá no deserto disse: ei, se vocês querem sobreviver aqui no deserto, e vocês vão passar muito tempo aqui, venham comer o pão que eu estou dando. Jesus está dizendo a mesma coisa. Ei, se vocês querem ter a vida eterna, venham até mim. Venham até mim. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha só, interessante, irmãos, aqui esse verbo, como ele está declinado, ele não diz assim: ninguém vai, porque se fosse vai, poderia ser através de qualquer uma outra pessoa, mas ele diz assim, quando ele está falando, e ele está falando para os seus discípulos, ele está falando para a multidão, ele está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Hoje nós temos muitos caminhos, muitas pessoas se dizendo a verdade e muitas pessoas se dizendo a vida, que são a vida. E alguém já disse que todo mundo um dia se encontrará com Deus, e eu creio nisso. Tanto o ímpio como o salvo, o condenado, todo dia, todos nós, toda a humanidade um dia se encontrará na presença de Deus. Só que uns vão ter a seguinte declaração vinda de Deus: servo bom e fiel, entra para o gozo que foi preparado antes da fundação do mundo
para você. E para outros eles vão dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Vai para lá, para junto do diabo, lá no lago de fogo que arde com enxofre. Mas todos nós vamos comparecer diante de Deus. Agora, qual é a palavra, qual é a declaração que nós vamos receber? Eu creio, pela palavra de Deus, que a igreja vai receber o vinde bendito do meu Pai. Você crê assim? Diga glória a Deus. Muitos seguiam a Jesus pelo alimento e pelos interesses pessoais. O Senhor os advertiu severamente e disse: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo da aprovação. Jesus já se queixava da ingratidão da maioria daquele povo que o seguia, porque eles queriam comer, eles queriam ter uma boca livre, queriam comer o pão, queriam só ver os milagres e queriam até receber as bênçãos, mas eles não queriam entregar o seu coração e a sua vida para Jesus. Eles não queriam ser discípulos de Cristo. Irmãos, ninguém engana a Deus, ninguém engana Jesus. A palavra diz que antes que a palavra chegue na nossa língua, Deus já sabe o que nós vamos dizer. Ele conhece o nosso interior. E assim como aquelas pessoas que eram amigos de Jesus porque o seguiam em qualquer lugar, hoje, é com tristeza que nós dizemos isso, mas a igreja de Cristo, a igreja que diz que é de Cristo do século 21, estão atrás de milagres, não que o milagre seja ruim, são bênçãos para nós, mas só querem usufruir aquilo que Cristo pode dar, não querem entregar a sua vida para Ele e nem querem ser seus discípulos. Estão com Cristo, estão ao redor de Cristo por puro interesse, interesse financeiro, ou outro tipo de interesse, interesse de uma cura, interesse de uma resposta de oração, mas e a sua vida? Você quer entregar a sua vida para Cristo? Precisamos do Senhor Jesus em nossa vida diária. Ele é o pão que veio do céu e nos alimenta. Somente por meio dele poderemos ser salvos. Em 1 Timóteo capítulo 2, versos 3 a 6, Paulo diz o seguinte: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Paulo está dizendo que Deus, que do coração de Deus, Ele deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da sua verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Paulo responde: Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção na cruz do Calvário por todos nós, para servir de testemunho no seu tempo. No deserto da vida cristã, nós precisamos depender da providência divina. Ele nos sustenta de forma miraculosa. Creia nisto, confie no Senhor e entregue a sua vida a Ele, e entregue as suas petições a Ele. Que Deus te abençoe e vive essa palavra no decorrer dessa semana.